Ok, pessoal, então a gente falou também lá na aula de text sobre o teste align e a gente viu que a gente pode alinhar o texto na parte horizontal por esquerdo, direito, centro e justificado. Porém, deve ter ficado na sua cabeça isso aí. E o vertical align não existe? Então, o vertical align ele existe, mas na verdade ele não é muito funcional. Ele funciona apenas com imagens e em casos muito específicos. Então, geralmente, para poder mexer com o vertical align, eu recomendo que você utilize conjunto aí de padding com margem ou position para poder trabalhar, ok? Porque o vertical align em si ele não resolve esse problema. Então vamos seguir para os avançados agora e em seguida nós iremos para a tabela e assim a gente fecha o estudo de atributos do nosso curso de CSS, ok? E a gente continua seguindo o slide. Então vamos por counter increment. Então o counter increment ele é um atributo bem interessante. Ele tem a mesma função que o LLI, por exemplo, ou que a nossa, realmente é o LLI, né? O LLI é o exemplo, né? Que resolve essa questão de a gente poder enumerar. O counter increment ele faz isso, ele enumera. E o counter reset é um complemento do counter increment. Porém, a gente pode fazer isso com qualquer tag. Esse que é o grande segredo. Então vamos fazer aqui um exemplo. Aula 32. Counter increment. Ok. Então nós vamos fazer um exemplo prático utilizando a tag H1 e H2. Ok? Então lá vamos nós. Antes vamos criar aqui uma div com a class chamada lista. Então nós vamos criar um H1 materiais escolares. Vamos criar aqui o H2 com valor caderno, livro, caneta, lápis. Então perceba que é a mesma estrutura do LLI, mas você pode usar esses dois aqui, mesmo com H1, né, e H2, ou com qualquer outra tag para enumerar. Então imagine se a gente quisesse aqui, por exemplo, materiais escolares fosse 1, e aí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 fossem os nossos H2. Então como que a gente faria isso? Juntando o count e increment com o content, que a gente já estudou também. Então como ficaria? Primeira coisa é a gente vir e selecionar o nosso H1. Então a gente vai trabalhar com before lá do content, como você deve se lembrar. E a gente pede para ele começar a contar, né? Counter increment o que? A gente cria uma variável, né, chamada título. E aí a gente pede para ele colocar dentro do H1, né, o content, né, conteúdo. Que conteúdo? Conteúdo do counter título. Vamos ver o que acontece.
Tá aí, até agora a gente não teve resultado, né? Então vamos ver nosso código. É como sempre. Aqui. Estava errado, né? Ainda não funciona, vamos dar uma nova olhada. É claro também que sem o ponto e vírgula não vai funcionar, né, pessoal? Também serve aí para que você aprenda que os mínimos detalhes fazem a grande diferença. Então tá aí, materiais escolares. E agora vamos pintar as subseções. E só para deixar um pouco mais agradável a aparência, né, vamos colocar um espacinho com um ponto e um espacinho ali. E nos H2, né, nós vamos colocar antes, before, o counter, tem nada a ver, increment, sub, né, título, e imprimir esse conteúdo dentro do subtítulo, counter, subtítulo. Vamos ver como vai ficar. Então, ficou quase bom, né, pessoal? Ainda faltou alguma coisa. Ok, o erro está no seguinte, e para que ele vá somando, é necessário que a gente venha e resete o título e o subtítulo da seguinte forma, né? A gente vem aqui no body, vem no counter, reset, e reseta o título, vem no H1, reseta subtítulo. Então agora, possivelmente, nosso problema está resolvido. Aí você pode me perguntar, se eu colocasse todos os dois dentro de body? Resposta bem clara, né? Não tem problema. O que tem problema é você não colocar de forma alguma. Pode colocar também dentro de H1. E aí no caso, a gente poderia querer, né, colocar o número do título atual. Para fazer isso, é só a gente colocar aqui o counter do título. E aí, juntar eles aqui. E aí, opa, a gente teria um probleminha, né? Ficou em 0. Então, por que ficou em 0? Minha sugestão é que esse counter reset aqui tem que ficar realmente dentro do body. Vamos ver. Exatamente isso. Porque o que acontece quando chega aqui no H2? Ele começa a incrementar o subtítulo, ele vai lá e reseta, né? Quando você chegou no H1 aqui, ele vai incrementar o título e vai jogar o valor do título dentro do H1 em questão. E aí, se a gente colocar o reset aqui dentro, ele volta para 0, né? Então acaba tornando aí um problema pra gente. A gente só quer que ele resete uma vez no documento, né? E aqui no caso do subtítulo, a gente quer que resete toda vez que ele entrar em um H1, né? Então pronto, resolveu o nosso problema. Então esse é o counter increment juntamente com o counter reset. A gente continua então na próxima aula.